Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus seguem motivando a readaptação de diversos eixos da administração pública. Nesse sentido, o estímulo às manifestações culturais permanece em evidência na capital, aqui na capital cearense, aqui em Fortaleza. A Secretaria Municipal da Cultura atenta às orientações sanitárias previstas em decreto e informa a logística especial de funcionamento de diversos equipamentos distribuídos pela cidade, incluindo bibliotecas, teatros, espaços históricos e ambientes de formação. Os equipamentos culturais administrados pela Prefeitura de Fortaleza seguem com programação adaptada em atendimento às orientações sanitárias previstas em decreto municipal, devido à pandemia do coronavírus. Além da programação virtual, os espaços oferecem totens de álcool em gel, aferição de temperatura e controle do número de visitantes para evitar aglomerações. Durante o período da pandemia, o Centro Cultural Belchior vem desenvolvendo um programa chamado Belchior em Casa. Esse programa ele se inicia com as nossas transmissões de lives e culmina na reabertura parcial do centro. Com essa reabertura, o que muda é que a gente passa a receber o público, mas essa recepção desse público na nossa exposição, por exemplo, se dá de forma gradual e controlada. E ao mesmo tempo, a nossa programação ela passa a ser transmitida de uma outra forma. As bandas passam a tocar aqui no centro, com uma transmissão profissional, com uma estrutura de live com 4 câmeras, enfim, esteticamente melhora muito essa qualidade também. A Feira da Adal conta com uma grande variedade de frutas e verduras e um ótimo preço. Nossa feira, que acontecia há anos no Mercado dos Peões, agora está no Mercado Cultural, que fica ao lado. Ela acontece toda terça-feira, das 5 da manhã à 1 da tarde. E estamos tomando todos os cuidados de higiene e distanciamento por conta da pandemia. O Sistema Público de Bibliotecas Municipais de Fortaleza está com funcionamento regular para empréstimo de livros, estudo e pesquisa online no local. Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza administra as bibliotecas Dolo Barreira, no bairro Benfica, Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará, e Cristina Poeta, no Altran Nunes. Os serviços que estão ofertados aqui da biblioteca são 4 serviços. Primeiro serviço, empréstimo de livros. Nós estamos emprestando mediante tirar a carteirinha da biblioteca. O segundo serviço é a questão de estudo. São 3 salas de estudo com capacidade reduzida por causa da pandemia, que nós oferecemos para qualquer pessoa que venha estudar aqui nas dependências da biblioteca. O terceiro serviço, que eu acho também fundamental, é o telecentro. Caso você não tenha computador ou não tenha acesso à internet, nós oferecemos o acesso e o computador no telecentro, apenas para 2 pessoas, podendo ficar apenas 1 hora, tá bom? E o quarto e último serviço é o recebimento de doação de livros aqui na biblioteca para o terminal literário, no caso, A Biblioteca Cristina Poeta está funcionando de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, atendendo presencialmente ao público voltado ao estudo, pesquisa online e empréstimo de livros. Salientamos que o equipamento consta de aferição de temperatura, totem de álcool em gel e ainda um controle do número de visitantes para evitar aglomerações no ambiente. E para conversar um pouco mais sobre essa realidade dos equipamentos culturais aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Mileide Flores, que é diretora do Vila das Artes. Mileide, uma nova realidade em que em todos os setores, mas na cultura principalmente aí, teve que se readaptar no sentido de poder receber a todos, continuar desenvolvendo as atividades, respeitando todas essas normas sanitárias aí relacionadas à Covid-19, né? Isso. Mas foi uma readaptação que eu acho que também tivemos muitos ganhos, O ganho de público, o ganho de abrangência no conhecimento ao que se faz na Vila das Artes, que hoje é um complexo cultural, É Complexo Cultural Vila das Artes, com 3 eixos básicos de sustentação, que é o Centro Cultural Casa Barão de Camusim, a Casa de Formação, onde estão ali as escolas, São 4 escolas que nós temos hoje, teatro, dança audiovisual, circo, e circo,
E a biblioteca. Hoje a gente conta com uma biblioteca, videoteca de artes da vila, onde a gente pretende chegar a ser a biblioteca de artes do município de Fortaleza. E Milady, conta pra gente aí como é que está a situação hoje, levando em conta desde o início da pandemia. Em algum momento, vamos dizer, as atividades presenciais foram todas suspensas, ficamos aí só com o trabalho feito através do ensino remoto, mas já no finalzinho aí de 2020, já tivemos aí a volta de algumas atividades presenciais. Como é que está a situação hoje em relação à Vila das Artes, do seu funcionamento dentro hoje das normas permitidas pelo decreto governamental? Olha, a vila hoje, vamos dizer, a casa de formação hoje, ela está nas férias, né? Vamos dizer assim, na férias do alunado, mas no Centro Cultural Casa Barão de Camusim, a gente está com o Salão de Abril, está aberto o Salão de Abril, que vai até fevereiro, mas ele é presencial com agendamento, né? Para evitar ali a aglomeração, principalmente, né? O agendamento de grupos. Quando é um grupo, é um agendamento, a gente pede isso para que evite a aglomeração. A gente sempre trabalha com no máximo 10 pessoas por andar, né? Porque nós temos várias salas distribuídas aí, se faz um percurso com esse grupo, né? Mas a gente sempre solicita um agendamento. Na Vila das Artes, a biblioteca ainda está... A gente está aproveitando para catalogar todos os nossos livros. Recebemos ultimamente uma doação de acervos de livros de arte muito grande, 350 livros, né? Então a gente está catalogando. As escolas, elas estão, duas delas estão no seu alinhamento pedagógico, né? Mas ontem começou as inscrições para a escola de teatro, né? Para o curso de longa duração do teatro, que são os cursos de 8 a 10 anos e de 11 a 14, que vai aí até fevereiro. Mesmo a dança, né, está com agendamento para essas novas turmas. Eles estão no alinhamento pedagógico pensando das duas formas, um trabalho híbrido, né? A gente acredita, né, que a gente ainda vai demorar muito a ter um maior número de pessoas, está com a turma completa, já que nossas turmas são de 40 crianças, né? Essa turma completa vai demorar muito a estar presente, mas a gente vai trabalhar de forma híbrida, né? Com algumas aulas presenciais e outras remotas, né? Nós temos algumas aulas teóricas que praticamente ela pode ser remota com tranquilidade, sem perda nenhuma, né, do aprendizado. Nas aulas mais de corpo, né, aí sim a gente precisa mais das presenças, né? Enquanto a isso, mas também estamos aí alertos para a impossibilidade de poder vir a ser híbrida, né? Com esse crescimento que a gente está vendo aí da Covid, né, nesse momento. No segundo semestre de 2020, vamos dizer, as aulas de todas as escolas, todas elas foram concluídas de forma remota, né? De forma remota, foi. Nós ficamos até dezembro de forma remota. As escolas que tinham finalização de curso, de turmas, né, sempre a dança e o teatro, eles têm um espetáculo que apresentam no final de ano, né? Esses espetáculos da dança não pôde, a gente estava gravando um vídeo, mas nós tivemos casos de Covid no grupo e tivemos que suspender toda a gravação, né? Que está previsto para ser agora em março, né? No Teatro São José. Já o teatro não, a escola de teatro ela conseguiu fazer um espetáculo, vamos dizer, de final de ano, de forma remota, onde cada criança, você tinha um tema, cada criança estabeleceu o seu esquete e eles foram dialogando entre si de forma remota, com as suas experiências de como aprender, né, a encenação, de como aprender aquilo que aprenderam durante as suas aulas, né, e colocando tudo isso naquele momento de sua fala. Então, elas mesmas escreveram, elas mesmas apresentaram, o que teve momentos belíssimos de apresentação, né, de emocionar até
contando aí uma vivência do seu dia a dia de aula, e que aquele momento da aula de teatro era um momento também de relaxamento, né? Mileide, a gente estava conversando aqui fora do ar, quando você dizia que, apesar de todo o esforço, né, da equipe do Vila das Artes, no sentido de garantir o repasse desse conhecimento de forma virtual, de forma remota, não tem como não ter uma perda no aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, de que a forma como os professores se esforçaram para aprender a técnica de repassar esse conhecimento através do telefone celular, né, das redes sociais, também foi um grande aprendizado, o que, de certa forma, vai ficar. É o legado que vai ficar, digamos aí, dessa pandemia. Como é que é essa relação de perda e ganho? É uma relação interessante. A vida é isso, né? Só que ela nos ensinou de forma até dura, né? Você ganhar dentro de um sofrimento, né? Mas a gente teve uma visão, eu acho que a Escola de Audiovisual da Vila das Artes nos ajudou muito nesse sentido, né? O próprio Instituto Cultural Iracema, que é a AOS, né, que administra, né, que a gente tem um contrato de gestão compartilhada de administração da Vila das Artes, uma fez um guia, né, de como fazer trabalhos remotos e o outro de como você usar um celular da sua melhor forma, né, para poder você estar dando aula. Qual era o ângulo, a iluminação, qual o melhor local da casa, né? Então isso tudo foi feito por essas duas, a Escola de Audiovisual e o ICI, né, e tornou isso já em abril a Vila das Artes já com ações, né, de forma remota, ensinando, aprendendo ali aos trancos e barrancos, né, mas a gente já estava na web. Em abril, início de maio, a gente já tinha nosso YouTube, mas de forma mais organizada e passando tudo, todas as nossas programações que estavam para acontecer de forma presencial, todas elas foram para a web sem nenhuma perda. Com o final do primeiro semestre, a gente percebeu que, além de não ter a perda, vamos dizer, daquelas ações que estavam programadas serem cumpridas, algumas nós tivemos um ganho bastante significativo. Primeiro, foi a abrangência. A cidade passou a nos conhecer e fora dela, né? Tivemos algumas lives que Portugal participou, a gente tinha pessoas de Portugal participando, de outros países e do país como um todo. A gente achava que ia pegar muito mais um Nordeste, não, mas você tinha gente de praticamente todos os estados que se identificavam ali participando. Então a Vila das Artes, que a gente já sabia que toda Fortaleza nos visitava, né, nos frequentava por um questionário que passamos, né? Então a pesquisa que fizemos, mas a gente não tinha a abrangência. Quando menos era muito mais bairros ali participando, a gente sempre pedia que as pessoas se identificassem para isso, né, para poder a gente ver essa abrangência. O nosso cineclube, que a gente já estava definindo em termos de público no presencial, era você atravessar uma cidade para assistir um documentário, para debater esse documentário, menos espera, isso estava ficando um sacrifício muito grande da população para fazer isso. Já na internet, no remoto, né, a famosa Vila na Rede, isso ficou mais fácil. Ficou mais fácil um diálogo entre os cineclubistas, né, a gente pôde ter uma participação de cineclubistas de fora da cidade, como sem também custo, né? E sem um custo. Né? Só aquele custo que é o programado quando você convida alguém do pagamento do cachê, mas aí você já não tem mais hospedagem, você não tem mais, né, o transporte, não tem mais isso. E a gente conseguiu dialogar de forma bem mais ampla, né, com outras pessoas, a gente podendo fazer essa troca, que foi muito significativo para a Vila das Artes. Mileide, esse mecanismo, vamos dizer assim, do uso do telefone celular, das redes sociais, para essa troca, né, de conhecimento, essas ações culturais, de certa forma que, mesmo com o retorno das atividades presenciais,
ela veio para ficar, né? Poderá ser utilizada, né, na tua opinião? Ah, sim, isso sem dúvida, né? Tanto que a gente está agora já preparando o nosso novo contrato de gestão, onde a gente já está colocando fizemos uma análise de deficiências, por exemplo, de espaços, de iluminação de alguns espaços da Vila das Artes, fazendo essas correções, preparando já para um trabalho realmente híbrido. Essa questão de se trabalhar de forma híbrida, eu acho que isso vai ficar para o resto do tempo, né? Porque além do ganho, é um ganho financeiro, é um ganho de qualidade, você pode dialogar com outros grupos, né? Com outras gente de fora, que a gente muitas vezes não tinha condição de trazer por conta de tempo, de agenda, de custo, de um monte de coisas, mas agora não. Então, esse trabalho híbrido a gente vai continuar, sim. Houve um ganho muito grande, né? Há algumas perdas, é a relação, né? A arte ela precisa de um encontro também, né? É o olhar um no olho do outro, que muitas vezes a lente nos distancia. A gente precisa principalmente aquelas atividades que precisam de do público corpo, ali, né? Do reconhecimento, que precisa, né, do público, dessa emoção vinda, né? Trazida de volta. Mas a gente vai conseguir fazer isso de forma híbrida e eu acho que vamos crescer, né? A Vila das Artes ela tem um potencial de crescimento muito grande. Nós temos 4 escolas, mas a gente está engatinhando, querendo que uma outra também apareça, que é a de arte e cultura digital, né? Ao ela aparecer, a gente fica, eu acho, com um eixo de escolas complementares, que é esse o grande ganho também que a gente teve nos últimos anos, uma escola vendo a outra, né? Se compartilhando. E nesse momento de pandemia, a gente sentiu muito mais isso. Cada coordenador dialogava muito as suas deficiências, menos espera, o outro sabia fazer e entrava junto, né? Então, isso foi muito gratificante, né? Nós tivemos um trabalho de TI muito forte também nesse período, né? E é isso, a gente está aí pelejando, aprendendo todo dia, né? Um melhor formato dessa comunicação virtual. Maravilha, Mileide. Eu vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com notícias de Fortaleza e continua conversando aqui exatamente sobre essa nova realidade aí proporcionada, exigida aí por conta dessa situação ainda de pandemia da Covid-19 para o setor cultural aqui da cidade. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Sistema Público de Bibliotecas Municipais de Fortaleza está com funcionamento regular para empréstimo de livros, estudo e pesquisa online no local. Isso de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. As bibliotecas Dolô Barreira, Herbênia Gugel e Cristina Poeta contam com aferição de temperatura, totens de álcool em gel e controle do número de visitantes para evitar aglomerações. A gente continua conversando aqui sobre o tema, né, sobre cultura, aqui com a Mileide Flores, que é diretora da Vila das Artes. Mileide, a ideia é essa, o que dá já para retomar um certo atendimento presencial, o que é possível fazer já está sendo feito, né? A Vila, nesse período, a Vila é um espaço que as pessoas da cidade requisitam muito, né, para ou um ensaio ou um seminário que queiram fazer. Então, aqueles encontros que nós tínhamos no calendário, hoje a gente está muito exigente em torno desses retornos, né? Mas ao retornar tem que ser 10 pessoas, né? O uso obrigatório da máscara, isso é álcool em gel, o distanciamento que cada um tem que ter. Então essa é uma exigência, a porta da vila ela se mantém um pouco mais fechada para que a gente possa fazer os controles, né? Sempre tem lá um funcionário aferindo temperatura. Então, para entrar na Vila das Artes, você entra, mas você tem que higienizar suas mãos com álcool em gel, tem que medir a temperatura e tem que estar de máscara. Isso de forma obrigatória, não tem como entrar
sem estar nessas condições, né? Ô, Mileide, a gente sabe que a situação da Covid fez com que muita gente, né, esse período da quarentena, das restrições, muita gente em casa, né, gerou aquele clima de ansiedade, muita gente querendo ir para a rua de qualquer jeito. E quem gosta de cultura, né, quem gosta de arte, sentiu muito, porque muitos eventos tiveram que ficarem restritos, ficarem suspensos, né? Vocês têm percebido assim uma retomada do público no sentido ávido em poder retornar a visitar uma exposição, a ir para algum evento? Tem muita gente aí atrás disso? Tem, até está me admirando a visitação ao Salão de Abril, né? Sempre não tem uma aglomeração, não tem uma ida muito de pessoas, né, vamos dizer, grupos grandes, né? Não, a gente não percebe, nem na hora do agendamento, você já percebe a preocupação do grupo, dizendo a quantidade de pessoas que estão indo, que todos estão, eles já vão nos comunicando que vão todos de máscara, né, e que é uma quantidade que do decreto não passa de 15, não passa de 10, né, e dentro desses 10, desse grupo, você ainda divide dentro do espaço da exposição do Salão de Abril. Na Vila das Artes, é o que a gente tem recebido muito aluno. Eles ligam, eu posso ir, eu quero rever, porque nós passamos por uma reforma, né? A vila está num ambiente totalmente diferente, né? A gente conseguiu melhorar os espaços de ocupação da própria Vila das Artes, então está muito linda, né? E agora, depois de fevereiro, que vai ser instalada uma tenda do circo, né, uma mini tenda para a escola de circo, vai ficar mais bonita ainda visualmente na parte externa da vila. Então, a gente tem recebido ligações de alunos, de ex-alunos da vila e de ex-professores e professores que estão dando sua aula, que deram suas aulas remotas, mas estão querendo ver esta vila reformada, né? Então, isso para a gente é muito bom. Primeiro, é um espaço que as pessoas gostam de estar lá, né? Além de gostar de estar lá por vários motivos, eu acho que a programação é riquíssima, mas o acolhimento da própria Vila das Artes, das pessoas que estão lá dentro, é muito gostoso, né? Você se sente acolhida ao chegar na Vila das Artes, né? Isso por todos os funcionários, né? Então, eu acho que o público que vai à vila, ele já vai com a preocupação de proteger a vila também, né? De não querer que ela feche, né? Então, a gente percebe isso. Mileide, falando aí sobre questão de reformas, esse período da Covid-19, né, de uma restrição maior, coincidiu com as obras de reforma, de requalificação que alguns equipamentos culturais da cidade passaram, incluindo aí a Vila das Artes. O que é que mudou e qual é a perspectiva, vamos dizer assim, no sentido desses equipamentos requalificados, o que é que isso vai trazer de positivo aí para 2021? Olha, tudo, né? A própria Casa Barão de Camusim também passou por uma pequena reforma no seu telhado, na sua parte externa, né? Agora vai fazer uma pequena reforma também na parte de instalação elétrica, né? E com isso você qualifica o espaço para melhor receber, né? Pensando já no arejamento, né? Pensando nos espaços em que você passa, e aí a gente colocando os totens ou, né, o álcool em gel à disposição em todos os espaços. No caso da vila, a reforma realmente ela foi uma reforma para poder acolher o crescimento da Vila das Artes. Da forma que estava, a gente ocupava a vila como um todo de forma desordenada, né? Então, a gente contratou um arquiteto de ambiente, que pensa, né, o ambiente, e a gente conseguiu, dentro do mesmo espaço, sem você fazer nenhuma reforma de crescimento, né, aumentar números de salas de aula, né? A gente tinha uma biblioteca meio invisibilizada, né?
isso era uma preocupação nossa, como é que uma escola de formação tem uma biblioteca que você praticamente, os alunos nem conheciam por estar uma biblioteca no espaço invisível, né? Então, a gente traz a biblioteca para frente da vila, coloca toda a parte administrativa e de receptivo do público, da parte mais visível, aquela parte mais embaixo, para que todos que entrem vejam já como é que a vila funciona, né, e que faça o acolhimento ali, né? Você não precisava entrar mais na vila inteira para pegar uma informação. Você logo que entra, você já vê. Então, a gente está com uma sinalização muito boa, um projeto de ocupação de espaços, onde você não tem, vamos dizer, as vielas que você possa se perder ao longo do caminho até chegar ao núcleo de empréstimos de equipamento, por exemplo. Você tinha que entrar em sala, entrar noutra sala, para entrar noutra sala e chegar. Hoje não, é tudo muito de forma muito direta. As mãos estão bem direcionadas, né? Então, a vila, ela é o mesmo espaço com uma ocupação melhor e todos os espaços ocupados. Fizemos uma reforma principalmente na parte dos banheiros, onde fizemos uma divisão muito, banheiros de adulto, banheiros infantis, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de filas, para você não ter filas para a entrada no banheiro no momento, vamos dizer, que a aula termina, né? Então, a gente fez uma organização também desse espaço com banheiro suficiente na parte superior, na parte inferior. Então, isso é uma grande diferença da Vila das Artes. Os banheiros acessíveis também, né? Então, essa foi a preocupação de como que você, ao chegar lá dentro, você sabe se locomover e você encontra os espaços bem definidos para o teatro, né? Cada escola tem pelo menos uma sala, né, com características próprias daquela escola, né? Então, o audiovisual também tem uma sala, a dança tem outra, mas todas as salas são coletivas, né? A única que a gente tem o maior cuidado de não coletivizar é a sala do audiovisual, que ela é mais preparada, ela é mais toda fechada, mas assim mesmo, ao se precisar uma outra escola precise do uso, ela também usa. Então, nada é muito, vamos dizer, fixo daquela escola, mas aquela escola é responsável por aquele espaço, mas ela é de todos. Ok, Mileide, pedi mais aqui um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre cultura, aqui no Notícias de Fortaleza, pela TV Terra do Sol. Um instante só. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Centro Cultural Belchior está retomando gradualmente as suas atividades presenciais, com funcionamento de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da noite. A Casa de Praia da Música tem o espaço coworking e a exposição Belchior acessíveis, mediante, claro, agendamento. A gente continua falando aqui sobre cultura com a Mileide Flores, que é diretora do Vila das Artes. Mileide, em termos, vamos dizer assim, de programação para 2021, como é que está a gente houve a mudança agora da administração municipal, né? O prefeito José Sarto está assumindo, mudança também na parte da cultura, agora o novo secretário é o Pídio Nogueira. Como é que está esse planejamento estratégico para 2021? Vocês estão discutindo um calendário? Como é que essas ações culturais devem prosseguir nesse início de ano de 2021? O mês de janeiro, geralmente, a gente planejou em dezembro, né? Então, as atividades que estão acontecendo no mês de janeiro são atividades já planejadas e muito mais voltada para a escola de audiovisual, numa programação de férias, que já é tradicional essa programação do audiovisual, né? Então, a gente está aí com 3 cursos acontecendo no mês de janeiro, que todas as informações a gente pode encontrar no Facebook da Vila das Artes, no Instagram, né, e no YouTube, no canal de YouTube da Vila e também, né, no site da Prefeitura. Mas, sexta-feira passada, o nosso secretário Elpídio já esteve visitando a Vila das Artes
já pedindo realmente esse planejamento, que a gente pense não só esse retorno de imediato, mas 100 dias, pelo menos, né? Amanhã, a nossa reunião de coordenadores com seus assistentes, nós faremos esse planejamento, principalmente também o planejamento do retorno das aulas, que acontecem em março, né? Então, o novo secretário, o doutor Elpídio, ele nos solicitou isso já com uma preocupação, entendendo que a cultura ela não pode, de forma nenhuma, também entrar no seu recesso, né? A cultura é que está nos ajudando a passar por essa fase aí de isolamento social, esse distanciamento, né? Nos dando um pouco mais de acalento àquilo que a gente está produzindo de forma virtual, né? Então, os acessos aumentaram muito, né? O acesso do nosso YouTube já chega aí a quase 9.000 visualizações, né, em 10 meses. Né? As nossas ações, nós já tivemos 96 ações no YouTube, né, de postagens, né, e aí tantos filmes produzidos pela Vila, tudo isso. Mas esse planejamento, ele começa, vamos dizer, de forma mais organizada e já sentados em papel, né? Amanhã é o nosso planejamento, onde talvez tenha aí a possibilidade já de participação, né, conjunto, a Vila junto com a Secutifor, né, planejando o fevereiro e os nossos próximos 100 dias. Há alguma perspectiva, pelo que vocês já vinham conversando, já de dezembro, em relação à flexibilização, vamos dizer, no cumprimento de regras para algumas ações, vamos dizer, culturais, envolvendo aí Vila das Artes, ali, o Centro Cultural? Olha, o Centro Cultural está com o Salão de Abril, né? Aí há uma flexibilização nesse sentido, porque ele é presencial, né? A visitação com agendamento, né? Como a gente já conseguiu falar aqui, né? O agendamento principalmente de grupos. A pessoa individual está passando pela Vila das Artes, percebe, quer entrar, entra, né? Se tiver pessoas visitando, ela vai ter que aguardar para poder entrar nos salões da Casa Barão de Camusim. No caso da Vila, a gente tem ainda algumas preocupações, né? As nossas salas são menores, apesar de nessa reforma, nós conseguimos abrir todas as janelas da Casa Vila das Artes, né, onde a gente pode já trabalhar desligando os ares condicionados, né, mas a gente ainda tem algumas preocupações, né, principalmente pelo tamanho das salas, né, e essa questão da quantidade de pessoas que ocupam as salas. Então, a princípio, nós não temos nenhuma programação para o mês de janeiro, né, que ela seja presencial, todas ainda remotas. Vocês estão definindo, vamos dizer assim, a questão do planejamento de ações, de eventos culturais, mas em relação às aulas, como você falou aí, das escolas públicas, devem voltar no mês de março, né? No mês de março. Como é que está a questão das inscrições para as turmas? Isso aí já está valendo? Tá. A escola de dança já está com suas inscrições abertas desde início mesmo de janeiro, não sei se final de dezembro, né? Mas o teatro abriu suas inscrições ontem, né? Dia 11, e vão até fevereiro. A dança vai até 19 de fevereiro, porque depois das inscrições eles passam por um processo de seleção, né? E aí sim, em março, começam as aulas. Que estão ainda no planejamento, pensando uma forma híbrida. Mas caso ela não possa vir a acontecer, né, a gente sempre está muito baseado nos decretos que estão saindo, ela vai começar de forma virtual, né? Mas todo esse planejamento está sendo feito, tanto o teatro como a dança estão aproveitando o mês de janeiro para fazer seus alinhamentos pedagógicos, né? Mas o teatro, agora no mês de fevereiro, ele tem uma jornada, que aí vai abrir também as inscrições ainda, mas uma jornada
Teatro e Educação. Essa é uma jornada bastante interessante, ela é certificada pela Universidade Estadual do Ceará, né? E é mais para os fazedores, já os artistas, né, que vão se atualizarem, né? Essa jornada é muito voltada ao teatro, ligada à educação. Né? Em relação às outras duas, o circo? O circo não. O circo ele está ainda fazendo o seu planejamento político-pedagógico, continua, né? Foi iniciado desde novembro do ano passado, mas ele continua agora em janeiro, para que ele volte, para que ele tenha a sua primeira turma em março. Então, as inscrições também do circo estão abertas para professores e alunos, né? A seleção para professores, porque a primeira turma do circo, dentro do curso de longa duração, vai acontecer em março. A previsão é para março. Pronto, falamos aí do circo, da dança, do teatro. O audiovisual esse ano não vai ter seleção, né? Seria, porque o audiovisual é um curso de 2 anos, mas por conta da pandemia nós tivemos um atraso de realização, principalmente para aquelas aulas que teriam que ser mais práticas, né? Então a gente não conseguiu finalizar nesse final de ano o curso de audiovisual. Então ele ainda vai tomar o ano de 2021 para finalizar. O audiovisual ele tem uma característica porque cada aluno sai com a produção de praticamente 4 filmes quando termina, né? O curso ele já tem aí no seu currículo 4 filmes produzidos e não conseguiu, a gente só conseguiu fazer o primeiro que a gente chama de ateliê, né? Só conseguimos fazer o primeiro ateliê, mas o segundo, terceiro e quarto não. Então a gente vai fazer em 2021 para que não haja nenhuma perda de conhecimento a esse grupo que vai sair. Mileide, para reforçar aí, ressalta aí quais são aí os canais de comunicação para quem queira realmente buscar mais informações em relação às inscrições aí das escolas públicas que estarão aí oferecendo novas vagas para 2021. Como é que a pessoa pode buscar aí mais informações? Os canais da Vila das Artes é o Facebook, Instagram e YouTube, né? Nos canais, mas também as informações você encontra também no site da Prefeitura. Maravilha. Mileide, obrigado aí pela sua presença. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Eu lembrei que também, acho que no site, no YouTube, não sei se da Secutifó, né? E o da Secutifó também. Né? Eu falei da Prefeitura, mas também tem o da Secretaria da Cultura. Na dúvida, coloca ali Vila das Artes, que com certeza vão aparecer aí os canais, né? O Google te ajuda. Com certeza. Mileide, obrigado aí mais uma vez pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol. Torcer para um 2021 muito produtivo aí no setor cultural aqui da cidade de Fortaleza. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu vou pedir aí um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com Notícias de Fortaleza, com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só e eu estou de volta.